Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite, então. Vamos dando início às nossas apresentações com os grupos que temos aqui, né? O Francisco e o Vinícius demonstraram interesse em começar as apresentações, então a gente vai começar por eles e aí depois eu vou vendo se mais alguém quer ir na sequência ou eu mesma vou escolhendo conforme os grupos que já estão presentes, tá? Vinícius e Francisco, estão me escutando? Positivo, professor. Estou te ouvindo. Tá, então, só para eu entender o que vocês vão querer que mostre. É o vídeo 1 que tu me mandou, Francisco. Depois vou para o texto. E Isso, depois vou professora. para Na o 2 verdade, e para o 3. isso. O 2 e o 3 que eu te mandei ali é para finalizar, tá? Tá, mas tu vai querer que eu mostre o texto aqui. Isso, por favor. O texto aí, tá? Tá, então eu vou compartilhar a tela aqui, apresento primeiro o vídeo e depois mudo para o texto. Tá bem. Antes de tocar o vídeo, Pode eu só vou falar. explicar um pouco. Antes de tocar o vídeo, boa noite a todo mundo aí. A gente vai falar sobre os sensores ópticos. A gente vai falar sobre o difuso, o retrorefletivo e o de barreira. Dentro dos sensores, existe o NPN e o PNP, além do NA/NF, normalmente aberto, normalmente fechado. Antes de entrar em sensores, a gente gostaria de passar a informação de o que é isso, o que é NPN, como é que liga isso, e na prática, para ter uma noção já de partida, já para a gente começar nosso trabalho. Bom, é isso mesmo. Vamos de início aí para a explicação do NPN e PNP. Onde é que bota na prática ele? Pode tocar, professor. Estão escutando? Aqui Ok. sim. Aqui também. PNP e NPN, um conceito bastante utilizado em transistores e também muito falado em automação industrial, principalmente quando a gente fala em sensores e CLPs. Vamos entender nesse vídeo qual é a diferença entre um e o outro. Bom, para entender isso, a gente colocou um exemplo em um sistema trifásico, fase RST, e vamos usar também um contador e um motor,
onde esse contador vai acionar esse motor. Para usar esse exemplo, a gente faz as ligações elétricas aqui de energia e a parte de comando eu não vou ligar ainda. Vamos usar uma fonte e um sensor. Nesse exemplo aqui, uma fonte 24 volts. Essa fonte eu ligo no 220, cada fase no LN da fonte, e aí vamos energizar esse sensor no positivo e negativo. Para energizar a bobina do contador, eu vou usar o negativo da fonte. Então, o negativo da fonte ligando no negativo da bobina do contador. E o positivo do contador vai vir do sinal do sensor. Quando o sensor estiver atuado, ele vai jogar o positivo lá e vai fechar o positivo com o negativo, energizando a bobina e ligando o motor. Vamos pegar aqui um alvo, que no caso é uma lata. Essa lata vai aproximar do sensor, o sensor energizou, e aí o positivo foi lá. Quando foi, energizou a bobina, e aí a corrente circula e o motor liga. Ok? Bom, nesse caso, o retorno do sensor foi o positivo. Tá? Então, foi o mais 24 volts. Então, nós temos um sensor PNP. Entendeu? Então, no retorno, veio positivo, sensor PNP. Vamos agora no próximo exemplo. Na mesma fase, no sistema trifásico, o contador e o motor, tá? Então, fez as ligações, a fonte e o sensor. Agora, a fonte também foi ligada na energia, tá? O sensor aqui no 24 volts. Só que agora eu vou fazer o seguinte, o positivo da fonte eu liguei lá no positivo do contador. E o retorno do sensor veio no negativo, porque aqui eu vou usar, vocês vão ver, eu vou usar um sensor NPN. Então o alvo se aproximou, o sensor energizou e jogou o negativo agora lá na bobina que energizou. A bobina energizou, o motor ligou, e aí eu tenho, nesse exemplo aqui, que no retorno do sensor veio o 0 volts, justamente um sensor NPN, ok? Bom, nas simbologias, vamos ver o que é o PNP e o NPN, qual símbolo mostra qual é o tipo de sensor. NA e NF aqui, então o PNP-NA, aqui eu tenho a simbologia de um sensor PNP-NA, onde o número 1 e o número 3 são a alimentação do sensor, positivo e negativo, e o número 4 vai para a carga, tá? Bom, aqui é um NA, então a chave está mostrando NA, ela está uma chave normalmente aberta, ok? O NF, PNP, a chave está normalmente fechada. Bom, PNP por quê? No NA aqui, a gente tem que, quando a chave fechar, vai jogar o positivo na carga, como a gente falou no exemplo. No NF, quando ele já joga o positivo, quando o sensor atua, ele vai estar tirando o positivo da carga, ok? Mas ele está lidando com o positivo. NPN, fazendo uma analogia, o NPN, aqui eu tenho a mesma coisa, NA, né? E aqui também NF, a mesma coisa que foi explicado no PNP. E é NPN por quê? Porque no NA, eu tenho o quê? Ele, quando fechar essa chave, o sensor atuar, ele vai jogar um negativo na carga. E lá no NF, ele já joga o negativo. E quando atua, ele tira o negativo. Nós estamos tratando de negativo. Por isso, NPN. Bom, a gente queria ressaltar que NPA, NPN e PNP, NA e NF, tem todos os sensores, não é no nosso modelo, e sim em todos. A gente queria já dar de entrada abrangendo isso, essa ideia de conhecimento para vocês. Se você puder começar lá um pouco mais para baixo. Pode ser um pouco mais. Aqui? Aí mesmo. Isso, aí mesmo. Bom, o que é um sensor óptico? Os sensores são dispositivos capazes de detectar movimentos, ações que ocorrem em processos de projetos eletroeletrônicos. Os sensores ópticos emulam basicamente a visão. São fabricados segundo a tecnologia da emissão e recepção de radiação infravermelha, de modo geral, apresentando uma vida útil praticamente infinita, e são mais preciosos,
quando comparados a outros tipos de sensores. O princípio de funcionamento geral de sensor óptico consiste em colocação de emissores e receptores de luz. A gente vai falar sobre o difuso, retrorefletivo e o barreira. Vamos, só pode ir para baixo, por favor. Bom, o de barreira, o que acontece com ele? Ele é separado, a base dele. O receptor e o emissor. Ele é um para cada lado e eles se interligam assim. Os emissores encontram-se montados em vulcros separados, sendo necessário o alinhamento dos mesmos para colocar o sensor em condições de operar. A luz originária do emissor atinge o receptor, formando uma barreira de luz entre os componentes. Aciona o sensor. Esses sensores são apropriados para grandes distâncias de suas próprias características. Alguns locais fechados que não permite acesso, ou até que o acesso é ruim, a gente usa esse sensor de barreira. Mas a compensação é que eles são bem caros também. Se puder ir para baixo, professor, também. Tá bom aqui? Tá bom sim. Não, professor, mais para baixo, desculpa. Agora a gente vai falar um pouco do difusos. Esse sensor ele é bem usado para pequenas distâncias, de 0 a 2 metros, mais ou menos. Possui características principal o fato de emissor e receptor de luz estar no mesmo componente, dispensando o uso de outro componente, com características de receptora ou de reflexão. O emissor envia um feixe de luz, podendo ser de qualquer tipo, e é um objeto refletor. Passa por o feixe de luz, a luz é refletida pelo objeto de volta para a unidade receptora, que está localizada no mesmo componente. A gente quer ressaltar também que a gente tem vídeos mostrando cada receptor e o difuso, retrorefletivo e de barreira. A gente vai mostrar como cada um funciona num vídeo, que vai ser bem mais fácil de explicar também. Pode ir abaixo, professor. Esse sensor, o retrorefletivo, ele já tem um componente adicional, que é o prismático. Porque a luz, nesse caso, vai bater no espelho. O que acontece? Ele é um sensor de um lado e do outro lado tem que ter um espelho prismático, que o sensor manda o infra dele para o espelho e do espelho reflete para ele. É assim que funciona esse sensor, nesse modo. Pode baixo, professor. Bom, essa é um pouco da aplicação dele no modo de distância, o modo que cada um pode ser usado. O difuso é de 0 a 2 metros, o retrorefletivo é de 0 a 10 e o barreira que é de 0 a 25. Mas por ser mais caro, sempre é bom usar ou difuso ou retro. Só se for uma necessidade muito precisa mesmo para usar o barreira. Pode baixo, professor. Essa parte é do Vini, tá? Tá, sem problemas. Boa noite, pessoal. A gente tem os sensores de cilindro, né? E sensores de bloco. A gente vai falar o tipo, né? Nós temos dois tipos apenas de formato de corpo de sensores ópticos, que são os de cilindros e os de blocos, tá? Ambos modelos têm as suas especificações, se ele é PN ou NPN, e seus respectivos contatos são NA e NF, tendo tensões de 24 volts, 110 e 220, podendo escolher qual comprimento de cabo
se irá ser de PVC ou por o conector de 8 milímetros ou M8 ou M12. Tudo varia a escolha do cliente, a qual irá melhor atendê-lo. Pode passar, professor, para baixo, por favor. A gente tem as vantagens e as desvantagens, né? A vantagem, podendo detectar pequenos objetos a longa distância. Os objetos podem ser opacos ou pouco translúcidos, devido à sua habilidade de detectar através de ambientes sujos, com pó, óleo, entre outros. Esses sensores fornecem grandes confiabilidades e necessitam pouca manutenção. Desvantagem: mais caro devido à exigência de emissor e receptor em separados. Necessita de 2 conexões elétricas separadas. O alinhamento do feixe de luz emissor-receptor torna-se muito importante. Não detecta objetos completamente transparentes. Aí tem a comparação aqui um do outro. Porque a gente falou que as vantagens e as desvantagens. Pode passar para o próximo aí, conclusão. Depois a gente vai mostrar os vídeos. Esse Também vale trabalho ressaltar... Pode falar. Opa, desculpa, Vini. Pode Também vale falar. ressaltar que o primeiro ali, que ele acabou de ler, é sobre o barreira. E esses dois de baixo é o difuso e o retrorefletivo. Onde tem mais ali, se puder voltar para um pouquinho. Onde tem o mais é as vantagens de cada um e o menos é o ponto negativo de cada. Do difuso e do retrorefletivo. O difuso dispensa refletor, permite ajuste de detecção, objetos transparentes e opacos, maior alcance para objetos claros. Lembrando que é de 0 a 2 metros o difuso. E o retrorefletivo é fácil instalação, corpo único e fácil alinhamento. Permite ajuste de sensibilidade, objetos transparentes e opacos. O ponto negativo de cada um deles, embaixo, que é o do difuso, é distâncias menores requerem menos reflexão. Distâncias maiores requerem maior reflexão. E do retrorefletivo, o espelho pode sujar, atrapalhando a percepção do visor. Menor alcance, se comparado à barreira, e pode não detectar objetos brilhantes. A gente vai apresentar agora os 3 tipos de luz do sensor óptico, que é um vídeo mostrando cada uma deles. Professor. Estou abrindo. Esse primeiro, acho, é isso. Eu já vou fazer alguns exemplos de aplicação de sensores ópticos na indústria, e esse aqui é o primeiro, tá? Detecção de peças com falta de tampa. Bom, então aqui eu tenho uma esteira, eu vou instalar o meu sensor óptico acima da esteira, ligado no painel, e vou fazer passar uma peça com tampa, tá? Então passou uma garrafa com tampa, ele detectou ok. Passou outra garrafa com tampa, ele detectou ok novamente. Uma terceira garrafa com tampa, tudo certo no meu processo. Agora eu vou fazer passar uma garrafa sem tampa. Quando passa uma garrafa sem tampa, ele faz a detecção de que a garrafa está sem tampa, tá? E aí eu posso usar um expulsador, posso mandar parar a esteira, enfim, aí eu implemento a lógica que eu quiser na minha automação, tá? Aqui eu estou usando um sensor difuso. Se em caso eu quisesse usar um sensor com saída analógica de distância, eu poderia inclusive pegar o tamanho da garrafa, tá? E mandar para o meu sistema de automação, ok? Mas aí seria um outro tipo de sensor. Bom, aqui eu tenho o cálculo de velocidade, tá? Então eu tenho um motor, eu acoplo no motor um eixo, de forma que tem um disco aqui perfurado, e aí eu tenho o sensorzinho tipo barreira, né? E aí o transmissor mandando para o receptor. Ligo isso no meu painel e fico monitorando a velocidade, tá? É o mesmo princípio de um
encoder. Tá? O encoder funciona exatamente dessa forma. Porém, nada impede de eu implementar um disco no eixo do motor, colocar ali um sensor óptico, lendo, à medida que aquilo ali está girando, lendo os pulsos. Eu só tenho que tomar cuidado com a frequência de chaveamento do sensor. Se a velocidade for muito alta e a frequência de chaveamento não acompanhar, o sensor não vai funcionar para esse tipo de aplicação. Tá? Um segundo exemplo é o monitoramento de rompimento de folha, rompimento de fio, rompimento de cabo com sensor óptico. Então, aqui eu coloquei um sensor óptico e coloquei um prisma, um espelhinho ali embaixo, tá? E mando gerar bobina. Então, o processo está tudo ok, tudo normal. De repente, eu tenho um rompimento do material, o peixe refletiu no prisma, e aí acusou a detecção cabo rompido. Tá? Mais um exemplo de aplicação aí. Detecção de caixas. Bom, aqui também eu tenho dois sensorizinhos que eu vou colocar. Eles são tipo barreira, tá? Então aqui a gente vai estar detectando objetos maiores, caixa passando. Ó. Então passou uma caixa, passou outra. Cada hora ele vai contando essas caixas que estão passando na esteira. Aqui eu estou usando barreira, tá? Mas eu poderia ter usado um difuso, poderia ter usado um retroreflexivo. Aqui são aplicações mais simples, tá? Bom, professor, Pode falar? bom, vale ressaltar ali que na prática isso, que é uma grande, infelizmente, né? Os sensores todos têm uma sensibilidade de regulagem dele, que a gente consegue regular. Mas a regulagem, às vezes, no mínimo, às vezes não é o suficiente. A gente acaba tendo que usar um relé temporizador para isso, muitas das vezes. Até para se tornar mais barato o comando. É bom ressaltar isso também. E naquela parte ali da caixa, quando ele usou barreira, poderia ser uma barreira maior, vamos dizer assim, uns 20 metros, 15 metros. A partir de 10 metros em diante, ele já pode usar a barreira, que é a barreira que vai ter uma funcionalidade muito melhor. Não, de resto, só isso que eu queria agregar mesmo, professor. Obrigado. Posso tocar o terceiro? Pode sim. Vamos entender nesse vídeo quais são os três principais tipos de luz quando estamos falando de sensores ópticos industriais. O primeiro tipo é a luz vermelha, tá? Então eu tenho aqui um sensor óptico emitindo um feixe de luz. Então a gente já observa algumas características aí. Esse feixe é visível e ele está abrindo um ângulo, né? Tem um ângulo de abertura aqui, de forma a detectar o objeto. Bom, esse ângulo a gente chama de spot. Então o tamanho desse ângulo, né? A gente chama de spot. Quais são as características? Ele é visível, fácil de alinhar e ajustar, e tem um custo inferior. Então, dentre todos os três tipos, o que tem o menor custo é o de luz vermelha. Tá? O segundo tipo é a luz infravermelha. Então, eu tenho aqui o sensor, ele emite um feixe de luz, só que agora, esse feixe de luz também tem a característica de spot, só que agora a gente não observa ele é invisível. Tá? Então, quais são as características? Ele é invisível, insensível a objetos coloridos, e ele é aplicado em ambientes sujos ou contaminados. Então, quando você tem um ambiente sujo, contaminado, e aí o objeto não é colorido, aí é a aplicação correta, é esse tipo de sensor de luz infravermelha. Tá? Terceiro tipo é o luz laser. Luz laser, ó, olha só, ele já não tem aquele ângulo grande de abertura, o spot dele é pequenininho. Então, essa é a característica do sensor de luz laser. Ela é visível, detecção de peças pequenas. Então, assim, peças pequenas é extremamente indicado para esse tipo de sensor. E ele tem muito mais precisão, tá? Bom, vamos pegar aqui um exemplo, 3 tipos de sensores de mercado. Então, nós pegamos aqui 3 tipos, o modelo desses 3 tipos, né? Então, a gente tem os 3 são difusos, o range é próximo, é parecido, o primeiro aí é de 20 a 350 milímetros, o segundo de 0 a 500 e o terceiro de 1 a 400, todos PNP, NANF. O primeiro é a laser, o segundo vermelha e o terceiro infravermelha. Se eu ver o spot, se você pegar o spot aqui, do a laser, olha só, o diâmetro do spot dele é 1 milímetro quando o objeto passa a 150 milímetros do sensor. Tá?
Isso é informação de catálogo desse sensor. Se você pega já um de luz vermelha, olha só, 600 milímetros, tudo bem que é 4 vezes mais a distância, mas é muito maior o spot, 50 milímetros, 50 vezes mais, tá? Então, olha só, a gente vê que o spot já no sensor de luz vermelha é muito grande. Então, se quiser detectar um objeto pequeno, já não vai ser legal, tá? E o infravermelho? O infravermelho, ó, 45 milímetros também é 400 milímetros. Então, também é meio parecido o spot aí, tanto do vermelho quanto o infravermelho, tá? Então, resumindo, aplicações de objetos pequenos e maior precisão, a gente vai para o laser, porém sempre em mente que o laser é o sensor mais caro. Tipo de luz a laser, você vai ter um custo um pouquinho maior no seu projeto, tá? Se a aplicação for simples, objetos maiores, vai na luz vermelha e aí você vai ter assertividade no seu projeto, ok? Bom, esse foi o vídeo para finalizar com os 3 tipos de luz do sensor, explicando também até o valor dele em si, as vantagens. O bolso econômico às vezes pesa, então o difuso ele é o mais usado, né? Até nas empresas, vamos dizer assim. Pelo menos na fábrica de farinha onde eu trabalhava, eu usava bastante difuso e para completar eu acabava usando outras coisas que me conciliavam com eles, um relé de contato, uma contactora, tudo acionariam por ele. Ele passa o produto, aciona e manda acionar uma contactora, um relé em estado sólido e assim vai. Bom, acho que é isso mesmo a apresentação. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer também. Bom, acho que é isso, professora, mesmo. Certo, Francisco e Vinícius. Agradeço pela apresentação de vocês. Conseguiram, em pouco tempo, montar um trabalho bem completo, já dando uma introdução até para outros trabalhos. Então, parabenizo vocês. Conseguiram apresentar a ideia básica dos 3 tipos, né, de sensores óticos. Trouxeram os vídeos conforme sugerido. Tá? Então, parabenizo vocês pela apresentação e pelo material que vocês conseguiram juntar, englobando aqueles tópicos que eu tinha previamente pedido. Eu não consegui ler todo, só acompanhei a apresentação agora, mas leio com mais detalhe, mais atenção depois, porque tu mandou bem perto do horário da aula, mas qualquer coisa eu entro em contato, mas pelo que eu vi, acredito que tenham atingido todos os pontos sem maiores problemas. Tá? Muito obrigado, professora, viu? Desculpem também pelo horário também. Não tem problema. Deu tudo tranquilo. Bem demais, então. Valeu, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Sei que tu tem Ô, professora. compromisso, Francisco. Fica à vontade, tá? Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Diga, Everton. Ô, professora, esse sensor aí que eles apresentaram, no caso, é os que são utilizados em cancela, nessas cancelas automáticas das entradas de balança de fábrica? Olha, eu não sei se são esses modelos, né? Mas eles atendem a essa necessidade. Isso é um sensor de barreira, Everson. É esse mesmo sensor aí que eles apresentaram. Eu acredito que possa ser. Não tenho coisa, porque eu nunca trabalhei nesses locais para te afirmar que são esses sensores. Mas o de barreira atenderia perfeitamente. Não, beleza, que uma vez nós fomos ali na Bung ali, e aí tem uma balança que era toda automatizada ali, ela abre, as cancela e fecha, e eu me lembro que ela estava acionando errado porque estava sujo um lado, né? Que, e aí não chegava o sinal. Isso, e aí nós só limpamos e ele voltou a funcionar. Na verdade, como tu tá lidando com emissor e o receptor, se um dos dois tiver com algum problema, o teu sistema não vai funcionar, né? Tranquilo, valeu.
Pessoal, alguém quer ser o próximo? Querem que eu escolha? Aí, Lucas, somos nós, Lucas. Eu tô esperando o Luiz só, professor, que ele disse que vai se atrasar um pouco, ele tá trabalhando. Tranquilo. O Rogério me mandou mensagem também que vai se atrasar. A gente vai tocando com os grupos que tem e aí depois vocês apresentam. Beleza. Vai o Lucas e o Everson? Pode ser. Pode ser. Tá, vocês querem que mostre primeiro o texto, aquelas duas imagens? O texto. Beleza. E, professor, não colocou também o vídeo aí na programação que eu tinha mandado na sexta-feira? Tem também o vídeo. Tá aberto aqui, só não sei a ordem que vocês querem que eu coloque. Por mim, tanto faz, na realidade. Querem primeiro falar e encerramos com o vídeo? Pode ser. Beleza, então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo certinho aí? Sim. Ok. Vamos diminuir um pouco. Claro. Tá bom assim? Tá. Beleza, com vocês então. Aí, boa noite primeiro, pessoal. Nós vamos falar do sensor capacitivo. Sensor capacitivo são dispositivos tecnológicos que recebem e respondem a um estímulo físico, químico ou de sinal. Por sua vez, essa tecnologia é baseada não nos princípios de funcionamento do capacitor, podendo detectar a presença de objetos sem o contato deste. O sensor é acionado quando detecta a presença de um objeto a uma certa distância. São sensores bem semelhantes ao de proximidade indutivo, porém sua diferença está exatamente no princípio de funcionamento, o qual se baseia na mudança da capacitância da placa. Detectora localizada na região denominada face sensível, de acordo com a figura 1. Acho que vamos mostrar depois a figura, não sei. Queres que abra aqui a... Pode ser, aí vai mostrar ali o desenho ali. Eu vou abrir as duas aqui e... Tá. Só deixa que ela tá carregando aqui. Não quero abrir. Essa ou a outra? Essa aí, acho, né? Essa aí que ela mostra, no caso, com a proximidade e que aumenta e diminui a capacitância, né? Uhum. Conforme ele tá mais próximo ou mais longe, né? Tá, botar lá no texto, pode botar, professor. As principais vantagens: detectar todo tipo de material, líquido, gasoso, sólidos, metais ou não metais, alta velocidade de resposta e distância de detectação ajustável. A desvantagem é a sensibilidade altíssima a fatores ambientais, como umidade, podendo afetar a distância sensora. Principal utilização: são muito utilizados como controladores de níveis líquidos na indústria alimentícia, utilizando auxiliar no controle da produção, conforme a figura 2. Depois a gente vai mostrar bem no vídeo, ele mostra melhor, mostra legal isso aí também, bem didático foi. Essa segunda figura, né? É essa segunda figura. Ele mostra o envasamento ali nas garrafas, né? E aí, quando está o nível cheio da garrafa, acusa no sensor e ele passa para o próximo estágio da produção, onde vai colocado a tampa e no próximo sensor acusa se está com tampa ou não. E aí segue a produção até
a embalagem. Vamos ver nesse vídeo alguns exemplos da aplicação do sensor capacitivo na indústria. A gente vai ver que o sensor capacitivo ele é muito bem aplicado em processos químicos, controle de nível, processos alimentícios, tá? Então vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho um tanque de metal, eu tenho a tubulação, eu tenho a bomba, né? E aí, esse exemplo a gente vai fazer um controle de nível. Eu instalei aqui o sensor capacitivo na parede do tanque, então o sensor capacitivo para pegar o nível máximo. Tem que colocar um painel ligando o sensor, coloquei o sensor para detectar nível mínimo. Aqui o painel já indica nível baixo, e aí eu faço a ligação desse painel na bomba, porque além de controlar o nível, o sensor ele pode controlar a bomba, ele liga e desliga a bomba a partir do momento em que o tanque encheu ou esvaziou. Tá? Bom, então vamos ligar essa bomba, a água começa a encher o tanque, olha lá, deu tanque nível alto. Bom, os dois sensores estão atuados. Tanque nível alto, é óbvio que o de baixo não tem como não ficar atuado, né? Mas o sensor de cima ficou atuado, ele indica nível alto. E na hora que eu esvazio esse tanque, os dois sensores desatuados, ele indica nível baixo, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse tanque por um tanque de polipropileno. Por quê? Na instalação anterior, a gente fez a instalação do sensor capacitivo furando a parede do tanque e rosqueando o sensor capacitivo, né, de forma evasiva. A gente pode, quando a gente tem um tanque de polipropileno, colocar o sensor faceado na parede. Então ele fica encostado na parede do tanque de polipropileno e aí a gente faz uma instalação não invasiva, simplifica bastante. Então a gente fez a instalação do sensor de nível alto, né, dessa forma, e de nível baixo da mesma forma, colocando ele rente à parede do tanque. Ligamos no painel, o painel agora ligando na bomba, e aí a gente faz o mesmo processo. Encheu o tanque, atuou, nível alto, esvaziou o tanque, nível baixo. Então esses são dois exemplos aí de aplicação do sensor capacitivo para controle de nível. Um outro exemplo é a aplicação do sensor capacitivo para detecção de embalagem vazia. Então, aqui a gente colocou um painel numa esteira, instalamos um sensor capacitivo aqui para detecção da embalagem. E aí, a gente está vendo aqui um exemplo de uma embalagem cheia de leite, né? E uma embalagem vazia de leite. Então, na prática, como que ocorre isso daí? A gente não consegue saber se a embalagem está cheia ou vazia, só conseguimos ver a embalagem dessa forma. Tá? Se você não pega a embalagem, você não sabe se ela está cheia ou se ela está vazia. Isso no processo industrial. Então, o sensor capacitivo, ele consegue detectar a presença do líquido desprezando a embalagem. Então, o líquido consegue variar o campo elétrico do sensor capacitivo e a embalagem não consegue fazer a variação de forma com que o sensor detecta, né? Então, a gente consegue ajustar o nível de detecção do sensor dessa forma. Bom, voltando aqui no exemplo, eu vou pegar e vou fazer passar a embalagem cheia. Ele contou, detectou, né, que a embalagem está cheia e contou. Então, esse sensor está fazendo a contagem. Vamos passar de novo uma cheia, contou. Passa uma embalagem cheia, contou. Agora nós vamos passar uma embalagem vazia. Quando passa vazia, ele pega. Então, ele viu que o produto não está ok. Então, esse sensor ele pode ser comandado para parar a esteira, ele pode mandar o sinal para usar um expulsador de produto na linha. Então, esse tipo de aplicação é muito encontrado. A gente faz muito esse tipo de aplicação nas indústrias. Tá? Um outro tipo de aplicação é no setor farmacêutico, na detecção de comprimidos dentro de blister. Então, um blister é uma cartelinha de comprimido, igual essa aqui que a gente está mostrando, tá? Nesse exemplo, eu vou mostrar, a gente vai colocar o blister cheio, como se nessa imagenzinha aí da figura, 2 comprimidos ali, cheio, o blister está certinho, está ok, então ele está conforme. E o blister vazio, eu coloquei aqui uma imagem onde falta um comprimido, né? E aí vamos colocar o blister, vamos instalar os 2 sensores aqui na esteira. Essa esteira, ela faz com que o blister passe por ela, e aí na hora que eles passarem, eles vão passar pelos sensores, e os sensores vão fazer a detecção.
Então vamos lá, passou um blister cheio, os 2 sensores detectaram, ok, status de blister tudo certinho. Passou de novo o outro, ok. Veja que aqui eu estou fazendo, a gente implementou a lógica na automação de forma que na hora que os 2 sensores atuarem em conjunto, o produto está ok. Se eles atuarem defasado, não é o caminho, entendeu? Então aqui agora um blister vazio, um atuou, o outro não. Então aqui a gente pega a detecção do problema, tá? Então aí o sensor capacitivo atuou de forma a detectar a presença ou não de blister. Mais alguma coisa, Guris? Não, por mim, eu acho que é isso, não, professora. Acho que é isso aí, é que ele é muito usado, que ele consegue detectar matérias através de outras. Por isso que ele é bastante usado nessa, como mostrou o exemplo ali, né? Acho que era isso aí, professor. Tranquilo. É uma diferença dele em relação ao indutivo, né? Porque o indutivo ele não consegue capturar todas as possibilidades que o capacitivo ele consegue. Então, a gente tem essa diferença, apesar deles serem muito semelhantes, mas o princípio de funcionamento do com base no campo e do outro é da variação da capacitância, né? Mas vocês falaram, citaram essa diferença, que a diferença entre os dois se dá no princípio de funcionamento, apresentaram todos os tópicos, trouxeram um vídeo bem interessante, mostrando as aplicações, gostei muito desse vídeo. Então, tá ok, já tinha dito para vocês que estava atendendo as necessidades que eu tinha elencado quando vocês me mandaram. Tá? Então, vocês cumpriram os requisitos do trabalho. Ok, obrigado, professor. Valeu aí, Everton. É nóis, Lucas. Boa noite, gurizada. Alguém quer apresentar em seguida? Pode ser, professora? Beleza, Eduardo. Eduardo, vou abrir aqui as tuas imagens. Aparecendo aí direitinho para ti, Eduardo? Ok. Tudo contigo, então. Então tá, gente. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre eu trabalho sobre os transistores. Os transistores são semicondutores a temperaturas. Existem basicamente 2 tipos de transistores, NTC e PTC. Transistores cujos os coeficientes de variação de resistências com temperaturas negativas e resistências diminuem com o aumento da temperatura. Ali falando também sobre os transistores, os tipos TCs e os PTCs, eles falando os transistores TCs são semicondutores que podem ser avariados de resistência de forma direta proporcional para os transistores do tipo PTC, que é positivo, temperatura, coeficiente, onde a resistência elétrica irá se elevar à medida que se eleva a temperatura ou vice-versa proporcionalmente. Para os transistores do tipo NTC,
que é negative temperatura coeficiente, onde a resistência elétrica... Pode passar para a outra folha, professor. Irá diminuir à medida que se eleva a temperatura. Eu botei, seja a característica de uma sonda NTC do modelo 103 AT2, esse modelo tem específico de suas resistências elétricas de 10 ohms para 25 centígrados. Esses sensores têm temperaturas NTC, são tipos de sensores onde a relação entre a resistência elétrica e a temperatura são conhecidas sucessivamente e possuem uma boa tolerância e precisão. Eu botei um vídeo aí vou mostrar agora em seguida, aí vai especificar mais, vão entender mais sobre o termistor. Aí vou dizer que as vantagens. As vantagens incluem os custos, que o sensor é de baixo custo, em relação de outros tipos de sensores, em relação a outros tipos de sensores, né? Ideal para equipamentos em larga escala de produção. Alta sensibilidade. É um termistor que pode alterar a resistência para dezenas de ohms por mudança de temperatura a cada décimo de graus, contra uma fração de ohms para RTDS. E temos também a vantagem de ponto de detecção, que é um termistor que pode ser fabricado do tamanho de um alfinete, né? Para detecção em pequenas áreas. E as desvantagens são sensores de tipo, eles são mais usados existem uma maior facilidade em fabricá-lo e possuem uma incrível sensibilidade em aumento de temperatura. Esta característica, infelizmente, também traz uma desvantagem devido à alta sensibilidade à curva de temperatura do sensor. O sensor NTC não é linear, apresenta um comportamento exponencial. Essa desvantagem causa uma necessidade de um circuito que aproxime a curva exponencial de uma curva linear, com fatores de correção. Os sensores tipo PTC apresentam uma característica de somente a partir de certa temperatura apresentar variação em suas resistências. Esta temperatura é chamada de ponto de transição. E as suas aplicações pode ser aplicada em termômetros, detector de incêndios, detector térmicos, áreas automotivas, equipamentos médicos e hospitalares, equipamentos laboratoriais, e também na aplicação uma aplicação simples, que é no acionamento de alarme de temperatura, né? Professora, pode já botar o vídeo, por favor, aí. Esse, né, Eduardo? Esse vai explicar mais melhor já. O pessoal vai entender melhor sobre o transistor. Esse canal Mundo da Elétrica. Nesse vídeo nós vamos falar sobre cabo? Não, nós vamos falar sobre sonda NTC ou sensor NTC de temperatura. Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu estou mostrando para vocês a sonda NTC. A sonda NTC nada mais é que um sensor que consegue captar variações de temperatura. Em vídeo anterior, né, eu mostrei para vocês o sensor LDR. Está aparecendo na tela aí para vocês, para quem ainda não viu esse vídeo. Só para a gente situar, né, no que é um sensor. O sensor é um componente que sofre, né, uma variação de uma grandeza elétrica. Pode ser resistência, pode ser corrente, pode ser tensão, de acordo com uma outra grandeza física. Pode ser som, pode ser luz, pode ser temperatura, movimento, vibração. Conhecendo, né, a relação entre a variação da grandeza elétrica
da grandeza física, a gente consegue transformar aquilo ali num sensor. Porque à medida que eu consigo ter uma variação de uma grandeza elétrica, eu consigo jogar isso em algum hardware, né, que possa interpretar isso e me voltar isso como um valor de uma grandeza física. No caso da sonda NTC, essa é uma sonda NTC modelo 103 AP2. Essa é uma sonda, né, um sensor que consegue captar a variação de temperatura. Isso é refletido na grandeza elétrica resistência. Então, ela tem uma variação de resistência à medida que ela sofre variação de resistência. A sonda NTC, pessoal, ela leva essa sigla NTC, que vem de Negative Temperature Coefficient, que é uma variação da resistência, no caso, através da temperatura. Essa sonda ela tem a característica de ter a resistência de 10 kΩ a 25 graus. E a faixa de temperatura operacional dela é de menos 50 a mais 105 graus. Dentro dessa faixa de menos 50 a mais 105 graus, é possível a gente conseguir ter uma precisão na variação da resistência. Então, eu consigo emitir o retorno da temperatura dentro dessa faixa. Fora dessa faixa, a gente não consegue ter a precisão. A tolerância desse sensor é de 1%. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, na prática, como que é a relação de resistência e temperatura. Então, eu fiz a conexão dessa sonda aqui e vou selecionar a escala do motivo na faixa de 20 kΩ. Meu resistor está ali em 10,40, que é a temperatura do momento, né? Eu não vou, nesse momento, fazer a relação de temperatura e resistência, mas só para vocês verem como que a variação de resistência acontece nesse sensor NTC. Por que coeficiente de temperatura negativa? À medida que eu aumento a minha temperatura, a minha resistência ela diminui. Então, eu vou ter uma diminuição da resistência à medida que eu aumento a temperatura. Então, 10,89, 10,90 aí, é aproximadamente 25, 26 graus aí. A gente vai ver essa relação. Eu tenho uma perda, né, de resistência também, porque eu estou conectando através de um conector múltiplo. Quanto mais coisas eu conectar no meio do caminho até o meu ohmímetro, eu vou tendo diferenças aí na resistência. Então, esses 11,9 que está marcando ali nesse momento, tem uma variação aí com relação à resistência também do conector múltiplo. Se eu estivesse conectando diretamente a sonda no ohmímetro, eu teria aí uma precisão maior, só para a gente entender isso aí. Eu tenho aqui 2 canecos com água em temperatura diferente. Esse aqui eu tenho gelo, dá para ter um gelo boiando, e nesse aqui eu tenho uma água que eu esquentei no micro-ondas. Colocando a sonda dentro desses 2 líquidos, vocês vão poder perceber a variação de temperatura. Se eu colocar no líquido quente, a tendência da minha resistência é diminuir. Então, eu vou colocar aqui no líquido aquecido. E aí a gente já consegue perceber a queda, né, na resistência. Quer dizer que a temperatura está aumentando aonde o sensor está colocado, no caso, a água. Ela está diminuindo. Consideravelmente. Agora eu vou colocar o mesmo sensor na água fria. Vamos ver a variação que a gente vai ter agora positivamente. Né? Então vai acrescentar a resistência, vai aumentar a minha resistência de sensor. A gente consegue perceber rapidamente o aumento da resistência nesse sensor. Você tem entre 18 e 35. E aí, pessoal, eu consigo ter essa variação de temperatura através da variação de resistência. Quando eu tinha mostrado para vocês o sensor LDR, a gente tinha essa mesma variação, só que essa variação correspondente aí à emissão de luz. Quanto mais luz recebia, a gente tinha uma variação aí do sensor LDR. Quando a gente retirava a quantidade de luz,
a gente tinha outra variação aí no sensor LTE. O mesmo acontece com a sonda NTC. Ela chama NTC porque o coeficiente de temperatura é negativo, então eu vou ter redução da minha resistência à medida que aumenta a minha temperatura. A gente também tem a sonda tipo PTC, que é Positive Temperature Coefficient. A PTC ela faz exatamente o contrário, o gráfico dela sobe, né? Vocês vão ver aí na tela aí o gráfico de resistência versus temperatura da sonda NTC. Então ela decresce à medida que se aumenta a temperatura. Na sonda PTC seria o contrário. Você teria um acréscimo na resistência à medida que a temperatura sobe. A única diferença entre NTC e PTC seria essa diferença do gráfico, né? Então, seria o contrário dessas temperaturas. Tendo esse sensor, pessoal, a gente consegue colocar isso em algum hardware que vai poder converter essa resistência em uma temperatura. Vou mostrar isso para vocês agora. Então, pessoal, conectando a nossa sonda aí nesse controlador eletrônico digital microprocessado para refrigeração, esse aqui é o modelo TLZ10 da Coel. A sonda também é comercializada pela Coel. Conectando a sonda aí nesse controlador, a gente consegue converter o sinal, né, da resistência dessa sonda para a temperatura real. Então, nesse momento, a sonda está marcando 22,1 graus de temperatura, uma tolerância aí de 1%. Se eu fizer o mesmo teste que eu fiz com a temperatura da água, colocando a sonda imersa dentro do líquido, a gente vai ver a variação de temperatura. Então, na água fria, aí a gente consegue ver agora a temperatura caindo rapidamente. Pessoal, se é a primeira vez que você está no nosso canal, não deixe de se inscrever para receber as nossas atualizações. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. Se quiser acrescentar os nossos vídeos nas suas playlists do YouTube, será muito bem-vindo. Essa água aqui, esse líquido vai abaixando aí gradativamente, mas a gente consegue ter essa temperatura chegando aí a menos de 3 graus, 2,5 aproximadamente. Estabilizou ali mais ou menos em 2,5. Então essa água com gelo aqui está em 2,5 graus centígrados. Vamos ver a água no copo vermelho, da temperatura maior. A água já está um pouco mais morna, né, de quando eu esquentei ela. A gente consegue ver rapidamente elevação da temperatura do sul. Fica tempo de resposta desse controlador de refrigeração TLZ10 bem rápido. Em vídeo posterior eu vou falar sobre esse controlador, falar sobre as características dele, como está sendo contatos. A temperatura da água aí, pessoal, por volta dos 27 graus, quase 27,5. Deve estabilizar próximo aí de 28, 28. Então a gente consegue perceber essa variação de temperatura aí. Os controladores aí vão fazer a interface, vão fazer a visualização da temperatura, vão ler aquela resistência e conseguir transformar aquela resistência no valor de temperatura. À medida que eu mudo a temperatura, eu mudo a resistência da minha sonda NTC. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, compartilhe. Ok, professor. Seria isso aí, professor. Deixe seus comentários aqui embaixo e suas dúvidas. Certo, Eduardo. Obrigada aí pela tua apresentação. Eu já tinha conversado contigo quando tu me mandou, né, sobre o teu trabalho. Te pedi para acrescentar as questões das aplicações e tu acrescentou e ainda trouxesse um vídeo para complementar. Ok, obrigado aí, professor. Obrigada. Próximo, algum voluntário? Pode ser eu, Isa. Beleza, deixa eu só abrir o material de vocês aqui. Tá aparecendo certinho aí? Tá certinho. Então, Pode com começar? vocês. Pode.
Nosso trabalho é sobre os sensores encoder. O encoder é um sensor eletromecânico que tem funcionalidade de transformar a posição em sinal elétrico digital. Com sua utilização é possível medir distâncias, controlar velocidade, medir ângulos, o número de rotações que realizam posicionamentos. Nos dias atuais, existem diversos tipos disponíveis no mercado, mas a sua maioria é composta por um disco com marcações e um componente emissor e um receptor. Falar sobre o funcionamento. O encoder é o responsável por contar ou reproduzir a partir do movimento rotacional, com o objetivo de converter os movimentos rotativos ou deslocamentos lineares em impulsos elétricos de onda quadrada ou senoidal, gerando uma quantidade de pulsos por giro preciso ao longo de toda a rotação. Sua principal variável é a velocidade no sentido da rotação e o ângulo exato em que ela para. É essencial para que o encoder tenha um controle preciso. Os encoders também podem ser utilizados juntos de outros dispositivos, como contadores, taquímetros, controladores lógicos programáveis, ou conversores de frequência para canais analógicos. Falar sobre a aplicação. A forma de uso mais comum dos encoders é a leitura de velocidade de RPM do motor. Nessa aplicação, o equipamento é instalado no eixo do motor, permitindo informar a frequência de pulsos do controlador programável, que consegue calcular a velocidade e a direção da rotação do motor. O trabalho em conjunto entre o controlador e os encoders garante que o motor funcione da forma correta e segura, não comprometendo o processo em áreas onde esse tipo de medição deve ser preciso. Eu vou falar, boa noite, pessoal, falar um pouco sobre vantagens e desvantagens. A grande vantagem dos encoder absolutos é que, caso haja uma queda de energia, é possível saber a posição do dispositivo, sem a necessidade de ressincronizar a posição, porque eles possuem memória. Já os encoders incrementais permitem excelente retorno de velocidade à distância, desde que aos poucos os sensores são envolvidos. O sistema é simples e de baixo custo. A desvantagem dos encoder absolutos tem o seu funcionamento mais complexo e de custo mais elevado. Já os encoders incrementais não possuem memória caso a alimentação seja perdida, e não é possível localizar a posição zero. E abaixo segue as imagens demonstrativas dos encoder absoluto e encoder incremental. Aí a gente anexou as duas imagens deles aí. Aí o nosso trabalho seria isso, bem resumido. Tranquilo, não tem problema. Na verdade, o encoder da lista assim, de sensores que a gente tem é um dos mais chatinhos para achar material, porque ele tem muita coisa falando nada com nada, e então é bem complicado de selecionar o material. Não tem problema vocês terem feito bem resumido. Como eu disse, a ideia do trabalho era que vocês apresentassem para os colegas a ideia geral de cada assunto, até porque vocês não vão ser técnicos em automação, ao menos nesse momento, né? Então, vocês conseguiram apresentar a ideia básica deles, de repente algum vídeo facilitaria o processo, mas também não era obrigatório trazer o vídeo. Tá? Ok. Próximo, alguém gostaria de apresentar? Pode ser eu, professora. Certo, Giovanni. Deixa eu abrir o de vocês aqui. Tá. É o texto no Word e o vídeo, né? Isso. Tá, primeiro o texto, primeiro o vídeo. Pode ser o texto primeiro. Beleza. Só falando,
Giovanni, vai ser o mesmo caso do Marcelo, tá? No caso, o Luiz se empenhou no serviço, o Christian acabou se empenhando, mas não tem problema, vocês apresentam em nome da dupla, tá? Não vai estar prejudicando ele por estar apresentando. Tá. Tudo contigo. Tá. Boa noite, pessoal. O meu trabalho é sobre sensor ultrassônico. Para que serve? O uso de sensores torna processos industriais mais seguros e eficazes. Peraí que tá. A minha bateria do notebook aqui caiu. O uso de sensores torna o processo industriais mais seguro e eficaz, independente do segmento em que a empresa atua. A categoria dos sensores ultrassônicos, por exemplo, possibilita uma série de aplicações que, ao fim, evitam perda de materiais, quebra de equipamentos e falhas que impactam diretamente na qualidade do produto que chega ao cliente. Vamos ver aqui. O funcionamento. O funcionamento é semelhante a um sonar de morcegos. O sistema de sensores ultrassônico funciona, tem como princípio de funcionamento e emissão de uma onda sonora de alta frequência. O objetivo a ser detectado resulta em um eco, que é convertido em sinais elétricos. A detectação desse eco depende da intensidade e da distância entre o objeto e o sensor. É a parte disso que sabe se o objeto está dentro do parâmetro estabelecido ou mesmo se está no local para o sensor identificá-lo. Aí tem uns exemplos. Ó. Registrar a posição dos objetos, realizar a medição de distância ou registro dos meios sólidos em pó ou líquido, medir níveis, contar objetos, medir o diâmetro de bobinas. E as vantagens dele. O sensor ultrassônico apresenta uma detectação confiável e sem contato, independente da textura, cor ou formato do objeto a ser identificado, ou inclui intertransparentes. A presença de névoa, poeira ou sujeira também não influencia no resultado da detectação. A desvantagem: eles não podem distinguir objetos pequenos dos grandes. A razão para isso é a forma do cone do pulso emitido. Não importa qual seja o tamanho do objeto, ele retornará um eco devido à forma do pulso. E ali mais embaixo tem uns modelos ali. Tem aí, professor? Apareceu ali. Só que eu não sei diferenciar todos eles ali, professor. Não sei. Não tem. deles, Também eu olhando assim, não. Não tem. Não tem como. Não tem problema. Mas é botar o vídeo. Vou botar aqui, peraí. Um vídeo da CIT Sistemas Automação. Eu sou o Cristiano e hoje eu vou estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre sensores ultrassônicos, tá? Então eu estou com um sensor ultrassônico aqui na minha mão. Esse sensor é da Balf, tá? É um sensor que tem uma característica de medição de níveis de silos, níveis de tanques, né? Pode medir distâncias com precisões milimétricas aí. Então esse aqui, por exemplo, ele consegue medir até 8 metros e ele consegue ter uma precisão muito boa aí, em milímetros, tá? Ele é um sensor que pode ser usado também para detecção de objetos. Esse aqui é um analógico e esse aqui é um digital. Ele mede a distância também e quando ele consegue fazer a medição da distância que você configurou para ele medir, ele atua e emite um sinal para você saber que ele chegou na medição correta. Tá? Então, antes de mostrar esse sensor funcionando, eu gostaria de mostrar para vocês falar um pouquinho sobre o manual. Vamos dar uma olhadinha no manual dele. Bom, esse aqui é o manual do sensor ultrassônico, tá? Ele tem todas as características aqui do sensor, como ele funciona, tudo, né? Mas eu gostaria de mostrar para vocês primeiro esse gráfico aqui, ó, que é exatamente do sensor que nós vamos utilizar nesse exemplo.
para vocês entenderem um pouquinho como ele funciona, tá? Então, aqui eu tenho o esquemático dele, com as medidas e tudo. Aqui eu tenho uma configuração de 0 a 600 milímetros, que é a chamada distância da zona morta ou zona cega, tá? Então, essa distância aqui, de 0 a 600 milímetros, é exatamente a distância que ele não consegue ler, ele não opera. Então, por isso que ela é chamada de zona morta ou zona cega, tá? Essa distância aqui de 6.000 milímetros, 6 metros, é a distância que ele lê, né, a faixa operacional dele de leitura. A distância de 8.000 milímetros ou 8 metros é a distância máxima que ele consegue fazer a leitura. E aqui embaixo eu tenho um gráfico que mostra exatamente isso. Então aqui essa região um pouco mais escura, ela é exatamente a faixa ideal de trabalho do sensor, tá? Então é legal você sempre estar trabalhando nessa região. Eu tenho outros limites aqui que significam exatamente a faixa máxima de trabalho que ele consegue atuar. Então, se você ver a faixa ideal, é de 600 milímetros até 6 metros, um pouquinho aqui de 6 metros aqui nesse caso, né? Então aqui você tem a faixa de 6 metros, podendo chegar a 8 metros. Tá? Então você pode configurar ele para que ele faça a medição até 8 metros. Se você ver aqui também, essa faixa aqui, ó, ele tem alguns limites. Então ele consegue fazer uma leitura, pegar um objeto dentro do limite de mais 1,5 metro para cá e 1,5 metro para cá. Tá? Então, se você for pensar, você citar um exemplo aqui, uma aplicação num silo, medição de nível de silo, você tem que tomar um pouco de cuidado se você for aplicar o sensor ultrassônico com relação à interferência nas paredes. Então, se o silo tiver um diâmetro menor que 2,5 metros, para esse caso aqui, 2,4 metros aqui, 2,40 metros, né, ele vai ter interferência. Pode ter interferência, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Claro, é óbvio que existem outros sensores ultrassônicos com outras configurações, mas para esse caso aqui específico, quando ele mede uma distância maior, ele tem essas configurações aqui. Então você sempre tem que tomar cuidado com esses limites aqui. E óbvio, se o seu elemento a ser medido estiver fora desse range, ele não vai conseguir fazer a leitura de nível ou leitura de distância aqui. Ok? Tá, então agora vamos ver como que esse sensor funciona e como que a gente consegue programar ele. Bom, então eu estou aqui com um sensor ultrassônico, tá? Nós vamos energizar ele para mostrar ele funcionando. Aqui eu tenho um cabo de 4 vias ligado numa fonte 24 volts. O terminal é tipo rosca aqui. Então vamos fazer a conexão. Na hora que eu já coloco aqui, ele já consegue fazer a medição. Então ele já está medindo 837, 838 milímetros da minha mão até o chão. Da minha mão até o chão ele está medindo isso daí. Se eu trazer ele um pouquinho aqui para a mesa, ele vai medir quanto? 547. Bom, mas ele está só a distância de 100 milímetros da mesa. E assim ele está medindo 547. Por que ele está medindo 547? Porque ele está na região morta, zona morta. Então, realmente, apesar dele estar a uma distância de um objeto, ele não vai conseguir fazer a medição, porque ele está numa região que ele foi configurado para não operar, que ele foi parametrizado para isso. Ok? Se eu voltar aqui, ele já faz a minha medição de forma correta. Então, aqui ele já está fazendo certinho. Certo? Então, vamos fazer a configuração dele. Vamos ver como que ele funciona. Aqui eu tenho o botão T1 e T2. Se eu apertar esses dois botões, ele vai ir para a tela Hello Pro. Foi para a tela. Agora ele foi para a função IU. 2 vezes eu aperto seguro. Bom, o primeiro parâmetro que ele mostrou aqui é a configuração da zona morta, né? Se eu quiser configurar ela, ele já veio configurado de fábrica 600 milímetros. Se eu tentar diminuir isso, eu não consigo. Ó, ele não deixa, tá? Se eu tentar aumentar, eu consigo, porque às vezes eu quero configurar uma janela, eu quero que o sensor ele não faça uma leitura de obstáculos até 700 milímetros. A partir de 700 milímetros ele faça a leitura. Então eu posso configurar para ele fazer esse tipo de medição, certo? Então aqui no caso 715. Vou apertar de novo, é a máxima leitura. Então aqui ele já está configurado para 6 metros. Esse caso aqui específico, esse modelo, ele está configurado para 6 metros. Se eu quiser aumentar, o máximo dele vai até 8. Eu posso aumentar, eu posso diminuir. Vamos tentar aumentar aqui, ó.
foi até 8 e parou, ok? Se eu apertar 2 vezes de novo, ele vai me mostrar degrau de subida ou degrau de descida. O que significa isso? Quando ele atingir a máxima medição, você quer que emite um pulso, ou você quer que ele fique um pulso e quando ele atinge a máxima medição, ele não emite esse pulso, ele dá um degrau de descida. Então, você pode configurar isso daí também. Tá? Então, aqui no caso, ó, eu posso mudar. E eu aperto 2 vezes, pronto, está configurado o sensor. E aí você pode instalar e utilizar ele. Na hora que eu apertar aqui, tá end, né? Aperto de novo, ele volta a operar e volta a fazer as medições. Ok? Bom, voltando aqui ao nosso manual, a gente pode ver alguns parâmetros que o sensor ultrassônico tem. Esse sensor especial aqui, analógico, né, que emite tanto o sinal de tensão quanto de corrente, ele tem algumas funções, alguns parâmetros que podem ser configurados, tá? Então, se você, ele tem aquelas duas telinhas T1 e T2, se você pressionar elas e manter pressionada por mais tempo, ele vai no Hello Pro Add-on, que são as funções que você pode configurar. Então, eu tenho aqui o parâmetro A1 aqui, que eu posso configurar o brilho do display, então ele pode trabalhar de uma forma econômica ou não. No parâmetro A2, por exemplo, eu posso configurar se eu quero exibir em milímetros e centímetros ou em porcentagem, tá? A medida. No parâmetro A3, já eu posso configurar se é tensão, se é corrente, tá? Qual que é o sinal que ele deve emitir de saída. Se é tensão ou se é corrente, depende do seu dispositivo. No parâmetro A6, eu posso configurar o filtro. Então, esse filtro é legal setar pelo seguinte, que às vezes você tem aplicação onde tem poeira, onde tem impregnação de sujeira no sensor e tudo, você possa vir a ter interferência na medição, você pode aplicar esse parâmetro de filtro, tá? Aqui é a força do filtro, se você quer um filtro mais forte ou um filtro mais fraco, então você configura isso no parâmetro A7. No parâmetro A8, você pode configurar o tempo de resposta do sensor, tá? No parâmetro 9, você configura os valores da zona, o valor mínimo, né, da zona cega ou da zona morta, né, que você já poderia ter feito configuração daquela outra forma, que é uma configuração mais avançada. No parâmetro A10, você pode configurar a multiplexação do sensor, né, quando ele vai trabalhar em conjunto com outros sensores para fazer medição. No parâmetro A11, você pode configurar também a multiplexação em endereços, tá? No endereçamento desse sensor, né? No parâmetro A12, nós podemos configurar a distância de medição, né? A máxima distância que vai ser medida. No 13, a calibração. E no 14, a gente pode calibrar a sensibilidade na zona de detecção. Se você quer uma sensibilidade alta, padrão, enfim, tá? Então, essas são as características avançadas desse tipo de sensor. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima. Deu, professora, isso daí? Certo, Giovanni. Certo? Tranquiliza lá o Luiz dizendo que tá tudo certo. Não se preocupar. Tá, vou falar para ele. Valeu. Agora temos Marcelo ou Lucas para apresentar. Pode ser eu. Primeiro o texto, Lucas, depois o vídeo. Pode ser o texto. Beleza. Tudo contigo. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o sensor piezoelétrico. Aqui o funcionamento dele. O sensor piezoelétrico é um dispositivo que mede pressão ou tensão utilizando a piezoeletricidade, que é um fenômeno onde certos materiais podem gerar uma corrente elétrica quando deformada. Ou seja, a piezoeletricidade é a capacidade de alguns cristais possuem de gerarem corrente elétrica em resposta à pressão mecânica exercida sobre o mesmo. Basicamente, o que é
ele tem um material dentro dele que, quando pressionado, ele produz uma diferença de potencial. É basicamente isso. As vantagens dele é o tempo de resposta rápido, pode medir pressões dinâmicas, tensão, compressão e tração. Desvantagens: não é útil para pressões estáticas, porque ele precisa ser pressionado, ser agitado para produzir essa diferença de potencial. E precisam de cabos de alta impedância e amplificadores de sinal. A aplicação: pode ser usado como sensor de toque e vibrações em conjunto com o Arduino. E eu vi algumas aplicações também em prensas, mas aí eu até não achei muita coisa sobre esse sensor, professor. Eu não sei se não é tão utilizado. A diferença do piezo para o encoder é que o encoder ele é utilizado, mas o material se confunde muito. O piezo, ele realmente não tem muito material na internet. Se tu for ver, a maioria dos materiais focam no fenômeno mesmo, né? E Sim, não no próprio sensor. E também é bastante confundido como sensor de pressão. Alguns que eu li assim, dizia sensor de pressão baseado na piezoeletricidade. Aí eu fiquei meio em dúvida nisso. Justamente por causa disso. Eles puxam muito para o fenômeno e não focam muito no... Sim. E alguns materiais também têm essa característica normal. Eu dei uma pesquisada, turmalina e topázio são uns deles que tem essa característica de tu pressionar e ele exercer essa diferença de potencial. Pode colocar. Bom, pessoal, conforme o prometido, aqui está o cristãozinho de piezo elétrico. Como é que ele funciona? A gente chama de piezo elétrico de efeito direto. Aparece o surgimento, a aparição de uma tensão aplicada sobre uma condução mecânica. Então, quando a gente bater nele aqui, eu vou dar uma martelada nele aqui, ele gerou um pico. Então, olha lá. O que acontece aqui, pessoal, é o seguinte. Eu tenho um positivo e eu tenho um negativo. A tensão, os elétrons não passam daqui para cá. Isso aqui está isolado, está todo mundo quietinho. Quando eu pressiono esse cristal piezoelétrico, quando ele é pressionado, o que vai acontecer? Ele, como se ele aglutinasse os elétrons, e ele permite a passagem dos elétrons do positivo para o negativo. Então, não é que ele gera uma tensão. Uma contração mecânica, uma deformação, permite que uma tensão passe por ele. Então, se a gente tiver um cristal desse aqui, que é a pressão de óleo, quanto mais a pressão de óleo for comprimindo esse cristal, mais elétrons vão passar, ou seja, menor vai ser a resistência, vai gerar um sinal. É bem simples, estão vendo? Então, ele vai gerar um sinalzinho aqui. Olha só, gerou lá. No caso da pressão do comum rail, ele não vai ser uma martelada, vai ser uma pressão constante. Conforme essa pressão deforma esse cristal aqui, esse valor de tensão vai se alterando. Ou seja, a resistência dele vai alterando. Certo? A central não trabalha com o sinal que ele manda. A central está trabalhando com o sinal que ela manda para ele. Eu já vou explicar isso aqui agora um pouquinho mais detalhado. Então, pessoal, esse é o peso elétrico, como sensor. É bem simples. Vamos ver agora uma outra situação. E basicamente era isso, professor. Eu não achei tanta coisa sobre ele, até não conhecia bem, para te falar a verdade, sobre esse. Ele não é tão utilizado, ele nem estava previamente na minha lista para vocês abordarem, né? Mas acabaram ficando mais grupos do que os que eu tinha selecionado. E aí, dentre os outros, ele ainda é um que tem mais aplicações, principalmente por causa do fenômeno dele, não dele em si mesmo. Né?
Não, eu dei até uma olhada, esses materiais são usados até em isqueiro, tem bastante coisa que eles usam assim, a gente nem sabe, nem conhece. No isqueiro eu vou te dizer que eu não sabia. Eu dei uma pesquisada, vi um vídeo no YouTube que um professor falando que tinha alguns isqueiros que usavam esse princípio. Em tênis também. A ideia do trabalho era, além de vocês apresentarem o que descobriram para os colegas, vocês se familiarizarem com os dispositivos. Já é descobrir algo novo, né, na verdade. Sim. Certo? Obrigada, então, Lucas. Certinho. Obrigado. Marcelo. Oi, professor. Sua vez agora, o texto primeiro, depois Texto o primeiro. vídeo. Isso. Beleza. Só deixa eu já deixar o vídeo aberto aqui também. A maioria isso me chamou a atenção conforme vocês foram apresentando. A maioria de vocês pegou os vídeos da Six Systems falando sobre sensores. Não, eu estava vendo ali, professor, eles dão até curso, né? Tem um cursinho que é o básico ali, e tem um cursinho que eles te dão com certificação, né? Legal, né? Interessante. Porque chama atenção, né? Tu começa a pesquisar e aí, pô, ele apresenta todos os sensores. Daqui a pouco alguém se interessa e faz o curso, né? É uma maneira de fazer publicidade. Verdade, verdade. Tá aparecendo aí certinho? Tá. Tudo contigo. Só que eu tô na página 2 já vou direto. Tá, não tem problema. Boa noite, pessoal. Vamos falar sobre os sensores indutivos. Sensor indutivo é um dispositivo que apresenta versatilidade, oferece segurança em aplicações de automação. Dessa forma, sendo de grande utilidade na indústria. Em sistemas de automação, os sensores possuem um papel extremamente importante, que é a responsabilidade da conversão de uma grandeza física para um sinal elétrico, sendo possível a compreensão pelo controlador lógico programável, o CLP, dentre eles programáveis. Dentre todos eles, está o sensor indutivo, com capacidade de detectação objetos metálicos em grandes distâncias, sendo assim definido como sensor de proximidade. Princípios de funcionamento. O princípio de funcionamento de um sensor indutivo é caracterizado por um campo eletromagnético variável, gerado pelo oscilador, em conjunto com a bobina na extremidade do dispositivo. Ocorre que quando um material metálico entra em contato com este campo, pequenas correntes parasitas são induzidas. A partir da indução do metal, ocorre uma diminuição de energia no campo. E por conta disso, na amplitude de sinal proveniente do oscilador. Quando o sinal se torna baixo, o circuito de disparo nota a mudança e alteração na tensão de saída, fornecendo uma resposta lógica, de nível alto ou baixo, podendo ser utilizado no controle de processo. Aplicações. Sensores indutivos possibilitam a mesma aplicação de diversas funções. Relacionadas à percepção de proximidade entre elas. Detecção de presença ou ausência de material metálico. Detecção de passagem de materiais metálicos também. Detecção de fim de curso.
leitura de posição, contagem e reconhecimento de pulsos por meio de componentes mecânico dentados. Vantagens e desvantagens. Caracterizada como a maior vantagem desse tipo de sensor, o fato de não ser necessário um contato físico para a sua atuação. A detectação é realizada apenas com uma aproximação do objeto, proporcionando, assim, outras vantagens, como maior durabilidade, alta velocidade de computação e maior nível de confiabilidade se comparado com as chaves de fim de curso. Desvantagens. Já como desvantagens, ele detecta apenas objetos metálicos. Não possui uma distância sensora muito alongada. Além disso, está sujeito a sofrer influência de fortes campos magnéticos. Era isso, professora. Videozinho agora. Vamos ver alguns exemplos de aplicação do sensor indutivo na indústria, tá? Bom, o sensor indutivo ele é muito utilizado como fim de curso. Por que isso? Quando você aciona um equipamento, você dá o comando para esse equipamento acionar, e ele chega no final do acionamento dele, e o sensor avisa a máquina, emitindo um sinal elétrico, que o equipamento chegou no final do curso. Caso contrário, se não tivesse o sensor, esse equipamento poderia ser danificado ou causar algum acidente. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma fresadora que, na hora que ela desce para fazer a furação, o sensor avisa que ela chegou no limite, e aí desliga a máquina. Então, a gente tem um sensor indutivo aqui instalado na máquina, né? E aí o operador dá um comando e aciona a máquina. Ela desce, quando chegou no sensor indutivo, ele atuou, mandou parar. Tá? E isso ele pode ser usado tanto para o limite inferior, quanto no limite superior, no limite à esquerda, no limite à direita. Então, a gente tem muitas aplicações na indústria do sensor indutivo fazendo esse tipo de funcionalidade. Tá? Um segundo exemplo é a detecção de peças e falta de tampa. Tá? Então, aqui ó, eu tenho um sensor indutivo aqui em cima e um sensor indutivo aqui na lateral. Tá? Ligando num painel. E aí a gente vai passar peças metálicas, né? Lata e tampa de lata, né? Para que ele detecte. Então, vamos passar uma lata, ele detectou. Então, veja que nem precisa ter contato nem nada, basta especificar numa distância sensora correta, né? Vamos passar uma outra lata e fazer a contagem, ele detectou mais uma vez a peça, então ele está fazendo a contagem de peças produzidas. Passou uma lata, ele detectou, né? Então são 3 latas que passaram, e agora eu vou fazer passar uma lata sem tampa, tá? E aí o sensor de cima, quando passa essa lata sem tampa, ele detecta que não tem a tampa, né? Isso porque esses dois sensores eles estão alinhados, então o sensor ele sabe que tem uma lata, mas não tem a tampa. Então, enquanto o da lateral detecta a lata, o de cima detecta se tem ou não a tampa. Tá? Então, uma aplicação também, uma ideia de aplicação que pode ser utilizado o sensor emitivo. Tá? Então, outra aplicação aqui é o cálculo de velocidade. Olha só, eu tenho aqui um eixo, um motor, e aí o que eu fiz aqui? Ó? Eu soldei um pino metálico no eixo, né? Eu acoplei, na verdade, não soldar, né? Na verdade, eu acoplei um pino no eixo do motor. Bom, uma vez acoplado esse pino, eu posso colocar um sensor aqui e fazer a ligação desse sensor no painel. Então, veja bem, o sensor está bem de frente para o pino. Toda vez que o pino passar pelo sensor, ele vai detectar e vai saber que teve um giro. Então, ó, deu um giro, detectou uma rotação, né? Deu outro giro, detectou outra rotação. E aí ele fica no período fazendo a amostragem de quantos giros deram. Então, aí, nesse caso aqui, 60 rotações por minuto. Tá? Isso é uma funcionalidade que pode ser usado prestando atenção somente na frequência de chaveamento do sensor.
caso a frequência de chaveamento esteja dentro da velocidade que ele vai calcular, ele pode ser usado sem problema para detecção de velocidade. Um outro exemplo aqui é o monitoramento de cabos elétricos metálicos, né, cabos metálicos, com relação ao rompimento. Então, isso é importante por causa da segurança. Então, eu tenho uma bobina aqui com um cabo, o sensor está bem ali próximo do cabo, ligado no painel, e aí, quando essa bobina está girando, se romper o cabo, ela tem que parar. Por quê? Por causa da segurança do equipamento, da segurança das pessoas, né? Então, está girando ali, o status está ok, o sensor está monitorando o status, de repente tem um rompimento, esse cabo se rompe, e aí o sistema acusa lá, cabo rompido, tá? E a bobina para. Ok? Era isso aí, professor. Certo. A aplicação da velocidade eu desconhecia do sensor indutivo sendo utilizado para medir velocidade. Eu conhecia e utilizei o sensor indutivo para detecção de peças. Acho que eu comentei com vocês quando eu fiz automação. No IFE, o meu TCC era uma esteira que tinha um sensor indutivo. Na verdade, ele tinha um sensor ultrassônico que fazia a contagem das peças e ele tinha no final da esteira um sensor indutivo que detectava se a peça era metálica ou não, e no fim da esteira tinha um braço robótico. Se ela fosse metálica, ele levava para um reservatório, se ela fosse não metálica, ele levava para o outro reservatório. Então, eu usei o sensor indutivo com essa finalidade e não sabia da finalidade do sensor indutivo para a medição de velocidade de rotação. Que na verdade ali, eu acho que pelo que eu entendi ali, eles fizeram tipo uma gambiarra ali, né, professora? Até porque eles estão associando a uma rotação por minuto cada giro ali, com aquela... Fixaram, na verdade, de improviso, uma peça ali, né? Para ele conseguir detectar toda vez que aquela peça passa ali, ele detecta como um giro. Mas isso aí a gente vê nas bicicletas, né? Que tem aqueles velocímetros de bicicleta. Eu não sei se no carro não é assim também, mas o de bicicleta tem partezinha de metal, pelo menos a minha assim, uma partezinha de metal, e quando ela gira, tem um sensor ali, que ela vai passando e vai girando e vai marcando a velocidade. Não sei do carro se é essa mesma ideia. Eu desconheço o funcionamento das coisas do carro, só dirijo mesmo. Não tenho muito conhecimento sobre essas partes internas de funcionamento do carro. Mas poderia ser uma opção, né? Certo, então eu teria que apresentar o Rogério, mas ele acabou não entrando, não está me respondendo. A última vez ele me mandou que estava no trânsito. Mas depois eu falo com ele, então. Tá? Para os que restaram, agradeço por terem ficado até o final para assistir os colegas. A ideia não era que vocês apresentassem e saíssem, até porque a ideia era que vocês adquirissem conhecimento de outros sensores através da apresentação dos colegas. Então, aos que ficaram, eu agradeço. Agradeço o empenho de vocês. Pouco tempo, como eu disse, a ideia não era ser um trabalho muito elaborado, mas vocês fizeram trabalhos muito bons, que superaram, inclusive, a minha expectativa. Então, parabenizo vocês. Uma boa noite e nos vemos amanhã com a parte, então, de atuadores. Boa noite, professora. Boa noite.